Graça e paz, queridos. Nós vamos orar agora por 3 motivos. Filho do pastor Luiz Gonçalves está na UTI desde ontem à noite e ele pediu oração. Nós vamos orar por ela. Vamos orar também pelo nosso irmão Francisco Rocha, que em breve vai passar por mais uma cirurgia. E que seja a última em nome de Jesus Cristo. E se você que está aqui nesta manhã, está sentindo alguma dor nesse momento, alguma enfermidade, há uma unção de cura nesse lugar, nesta manhã. Há uma unção poderosa de cura. E nós acabamos de cantar para nós fazermos prova dele. Então vamos fazer essa prova. Feche seus olhos agora, aí no seu lugar mesmo. Se você puder colocar as mãos onde está doendo, onde está enfermo, ponha. Se não, coloque a mão no seu coração. E o pastor Nilo vai fazer esta oração. E também vai orar por mim, para que seja concedido o privilégio de falar a palavra de Deus. Bendito Deus, o Senhor é glorioso, o Senhor é um Deus grande e tremendo, um Deus que opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a tua mão, Senhor, nem possa dizer ao Senhor o que fazes. Tu és soberano sobre todas as coisas. Pai, nós apresentamos em primeiro lugar a vida, meu Deus, da filha do pastor Luiz. Senhor, que está naquela UTI. Tu és poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Visita aquela vida, Senhor. Usa aqueles médicos e que em breve ela esteja totalmente curada dessa enfermidade. Apresentamos também, meu Deus, a vida do irmão Francisco Rocha. Senhor, em nome de Jesus, venha eliminar todo o mal, Senhor, daquele corpo. Venha tirar, Senhor, toda e qualquer raiz de enfermidade daquele corpo. Nós declaramos essa palavra de cura sobre a vida dele, Senhor. E apresentamos agora a vida do teu servo. Senhor de graça, Senhor de poder, Senhor de maravilhas. Tu és poderoso e nós sabemos da obra que o Senhor tem feito na vida do Jonas, Senhor. Que nessa manhã, meu Deus, ele venha ter do Senhor muita graça, poder, muita revelação da tua palavra, para falar com ousadia essa palavra, Senhor. E que essa palavra venha falar, venha transformar, venha mudar, venha fazer coisas gloriosas na vida daqueles que estarão ouvindo, Senhor. Usa a vida do teu servo com muita sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Não sei se vocês algum repararam, mas já faz um mês que eu não venho aqui. Foi um dos piores meses da minha vida. Mas Deus, que em sua infinita bondade, tem usado muitos servos de Deus para orar por mim. E especialmente nessa semana, eu sei que alguns irmãos oraram para que especificamente eu estivesse aqui hoje. E pode acreditar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se eu estou aqui, sentado aqui nesse lugar agora, é obra e graça de Deus. Que até quinta-feira eu não conseguia ficar de pé. Sexta-feira eu levantei com uma disposição como eu não tinha há muito tempo. Tanto é que eu comi uma rabada com pirão. Depois de um mês sem comer. E ontem comi uma feijoada. E hoje eu estou aqui pela honra e pela glória de Deus. Nosso pastor Samuel está ministrando na Vila Rubi hoje pela manhã. E que o Senhor conceda graça para ele, para transmitir a palavra de Deus com toda a ousadia e com toda a sabedoria naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não vou completar este tema, que é impossível completar.
É impossível. Se nós tivéssemos 6 meses no ano para falar sobre ele, haveria assunto. Mas eu vou falar um pouco sobre a unção do Espírito Santo. A unção é de quem? A unção é de quem? É sua? Não. É um bem que vem do Espírito Santo. E queridos, eu quero usar da palavra de Deus, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência. Porque eu vou iniciar desconstruindo algumas ideias erradas que há sobre unção. Unção é um assunto muito falado. Para todos os lados nós ouvimos falar que tem unção. Unção disso, unção daquilo. Mas será que é unção de verdade? Nós ouvimos muita confusão entre emoção e comoção com unção. Nós ouvimos e vemos muitas pessoas emotivas, comovidas. Eu estou cheio da unção, estou todo arrepiado. Isso não é unção. Isso não é unção. Nós vemos muitos líderes falando de unção sem ter unção. Não sabe nem o que é unção. Nós vemos hoje na internet, se você abrir as redes sociais, há um fenômeno chamado candomblé. Quem já ouviu falar disso? A mistura de assembleia com candomblé. E a unção. E eu peço misericórdia a Deus, como o pastor Sérgio está pedindo. Porque não é unção, queridos. E nós temos que entender o que é unção. Chegou a hora de nós amadurecermos espiritualmente. Chegou a hora de nós sermos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Chegou a hora de nós deixarmos o TikTok, o YouTube, o Facebook e procurar na palavra de Deus a verdadeira unção. A W. Tozer, um homem de Deus que já está na glória, ele declarou o seguinte, se você puder colocar um pouquinho mais alto, por favor, para eu não ter que falar mais alto. Enquanto a liderança, presta atenção nisso, enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, continuaremos a presenciar uma constante deterioração da qualidade do cristianismo popular. E possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo entristecido se retirará como a glória de Deus se apartou do templo. E cabode. Um cristianismo sem poder não faz nenhuma diferença fundamental na vida de um homem. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve e de novo para líquido. E continua fundamentalmente sendo a mesma coisa. Assim, o cristianismo sem poder faz no homem diversas mudanças superficiais, porém deixando exatamente ao que era antes. Você prestou atenção nessa frase? Há muita gente apenas reformada. Há uma frase que diz que o pecado deforma, a religião reforma e só Jesus Cristo transforma. Há muita gente reformada dentro das igrejas. Há muita gente com um cristianismo superficial. Ao mínimo sinal de problema, ao mínimo sinal de luta, pensa em desistir. Como está dentro da sua casa? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento dentro da empresa que você trabalha? Como está o relacionamento dentro da escola que você estuda? Como está o relacionamento aqui dentro? Quantas pessoas você conhece aqui dentro? Quantas pessoas você se relaciona aqui dentro? Queridos, a igreja moderna,
ela quer ter o que a igreja primitiva teve. Mas ela não quer ser o que a igreja primitiva era. E ela nem quer fazer o que a igreja primitiva fazia. No final desta mensagem, eu vou deixar para ler os textos no final da mensagem. Eu vou me concentrar agora em fazer você entender o que é unção e o que não é unção. Quais são os impedimentos para a unção e o que atrai a unção. E no final nós vamos ler os textos. A igreja primitiva, ela vivia de acordo com regras específicas dadas pelo Espírito Santo, de acordo com a orientação dos apóstolos. Mas hoje, ao estilo Saul, como eu disse aí, muita liderança evangélica está vivendo do passado, de uma unção do passado, quase chegando ao Icabode. E alguns já chegaram ao Icabode. A glória de Deus se retirou do átrio. Há muita gente vivendo de uma unção do passado. E na realidade não é a unção do passado, vive dos dons do passado. Porque os dons são dados sem arrependimento, mas a unção se gasta. A unção ela gasta. À medida que nós usamos, por isso ela tem que ser renovada constantemente. Os dons são dados sem arrependimento. Eles vão se gastando com os anos. Mas a unção não. A unção se gasta com horas, com dias, com meses. Estão usando os dons sem unção. E nós vamos entender por que isso é importante. Ao cuidarmos da nossa unção, não haverá limites para o crescimento e expansão do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Igreja, ministério, vida em todas as áreas. Quais são os impedimentos à unção? Existem impedimentos à unção? Eu citei apenas 11 aqui, tem muito mais. Tem muito mais. Mas os principais são esses. Rebelião interna, rebelião individual. Rebelião externa, coletiva. Eu não vou ficar citando um por um, porque você já conhece esses termos. Desobediência a Deus. Desobediência às autoridades instituídas por Deus. Uma coisa terrível. Não concordo. Essa é uma das piores frases na boca do cristão. Por quê? Quem já ouviu falar do Joãozinho? Joãozinho era aluno do pastor Sérgio, lá na escola dele. E o Joãozinho estava fazendo confusão, aluno do Josué lá de física. E ele estava fazendo confusão e a professora disse para ele, Joãozinho, senta, quieta. E Joãozinho disse, eu sento, mas por dentro eu estou em pé. Eu sento, mas por dentro eu estou em pé. O que isso nos diz? É aquela pessoa que fala para o pastor, pastor, eu vou te obedecer, mas eu não concordo. Com dor no meu coração, eu vou te obedecer, porque eu acho que é da maneira diferente. Você está errado. Não obedeça, porque você é desobediente na mesma. Tanto faz você obedecer ou não. No teu coração você é desobediente. Se o nosso pastor dá uma instrução, nosso pastor Samuel dá uma instrução, ele não é um anjo da igreja? Se ele é um anjo da igreja, ele está baseado em quem? Em Cristo. Ele é o cabeça. Ah, eu não concordo. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Em português tem uma canção que eu gosto demais que diz assim, guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarde o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarde o seu acho no bolso. Quem perguntou o seu acho?
Deus perguntou se eu acho? A não ser que o pastor pergunte a opinião, guarde o seu acho no bolso. Indiferença e falta de rendição. Quantas vezes a gente vê irmãos aqui indiferentes ao culto? Eu já vi pessoas aqui dentro jogando videogame. Eu já vi pessoas aqui dentro assistindo futebol. Eu já vi pessoas aqui dentro lendo WhatsApp, em pleno momento do louvor, em pleno momento da pregação. Vem fazer o que aqui? Se o celular é mais importante, ficasse em casa. O que mais é impedimento? A unção, falta de ordem e decência. Oh, como isso é terrível. Eu faço uma pergunta para você. Ô Sérgio, você é professor. Você anda gritando com seus alunos? Você grita com eles? Josué, você grita com seus alunos? Há algum professor aqui que grita com os alunos? Ô Márcio, você lá na sua lanchonete, você grita com os clientes? Se gritar, o que acontece? Ô Sérgio, quando você vai visitar um cliente, você grita com ele lá na casa dele? Ô Leandro, quando você vai atender um paciente, você grita com ele? Acorda! Miserável! Vim aqui te aplicar uma injeção? Aí eu pergunto para você, por que você grita aqui com Deus? Quando eu oro em línguas alto, eu estou edificando a quem? A mim mesmo. Orar em línguas sem interpretação é edificar a mim mesmo. Não estou edificando ninguém. Muito pelo contrário. Quando eu estou gritando aqui em línguas, eu estou atrapalhando meu irmão ao lado, porque ele é mais quieto do que eu. Ele é mais silencioso do que eu. Não quer dizer que ele é menos espiritual do que eu. Quando eu oro alto demais, eu estou atrapalhando o outro que está orando baixinho. Nós precisamos pensar que nós somos corpo. E como corpo, nós temos que pensar uns nos outros, nós temos que edificar uns aos outros. Eu tenho a obrigação de edificar o meu irmão, e não de atrapalhar ele. E a unção, ela é algo muito sensível. O Espírito Santo é comparado a uma pomba. Você grita do lado de uma pomba? Se você está parado, ela está do seu lado. Ela pode até vir comer na sua mão, mas se você der um grito, ela vai embora. Por que nós gritamos com o Espírito Santo? Ele é surdo? Ele habita dentro de nós? Vamos fazer o culto com ordem e com decência? Vamos? Vamos fazer a unção de Deus imperar nesse lugar? Julgo e manipulação. Executar tarefa ou missão com negligência. Imagina você, diácono. Imagina você do departamento de eventos. Imagina você do louvor. Imagina você da EBD. Só aparece na igreja no dia da escala. E o pastor está andando aqui no corredor, olha uma pessoa e diz: irmã, graça e paz, irmão, graça e paz. É a primeira vez que você está aqui na igreja? Não, pastor, eu sirvo num departamento da igreja. Oi? Como é que eu nunca te vi num culto de quarta-feira, nem de domingo à noite? É que eu só venho na minha escala. Que unção você está dando? A unção de quem você está dando? Desse ministério? Falta de comunhão. Com quantos irmãos você tem comunhão aqui dentro? Você conhece algum irmão aqui? Quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho irmãos que eu posso ligar. Ore por mim. Clame por mim. Eu preciso da sua oração. Você tem quem? Ontem à noite, o pastor Luiz de Gonçalves mandou uma mensagem: orem por nós, porque minha filha está na UTI. Nós começamos a orar de noite mesmo. Porque nós podemos contar uns com os outros. Por último, incredulidade. Ó, queridos, credulidade é algo contra a palavra de Deus, é contra o Senhor.
impedimentos à unção. Com quem você se relaciona? Com quem você anda? Quais são as suas companhias? O que diz 1 Coríntios 5, 11 a 13? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for o quê? Devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal nem ainda comais. Porque tem eu que julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão lá fora. Tirai, pois, de vós esse iníquo. Mas eu cresci com ele, é meu amigo. Mas é um apóstata, é um herege. E você está andando com um apóstata e com um herege? Mas eu conheço há 20 anos. É um apóstata e um herege. Você anda com um apóstata e com um herege? Pastor, ele é do mundo. Aí é diferente. Você está lá para ser luz no meio das trevas. Mas aquele que dizendo-se irmão, ele é adúltero. Qual é o problema? Qual o problema? O pastor Sérgio teve uma visão alguns anos atrás, estarrecedora. Ele viu um gigante batendo a porta. E a igreja abriu a porta. E esse gigante era o adultério. Atrás desse gigante veio um muito maior, chamado promiscuidade. E entrou na igreja. O adultério e a promiscuidade. E está fazendo um grande estrago na igreja dos nossos dias. Queridos, com tudo que possuis, adquire a unção. Diga comigo, com tudo que possuis, adquire a unção. Diga comigo, com tudo que eu possuo, eu adquiro a unção. A igreja tem em seus fundamentos, tem em sua fundação alguns pilares essenciais, nos quais servem de sustentação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, 21. E qual é esse fundamento? Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Quais são esses fundamentos? Digam comigo, temor a Deus, integridade, fidelidade, santidade, amor, fé, esperança. E tem outros. Mas, para travar esses pilares e manter o prédio em todo o seu esplendor, são usadas vigas de fundação. Quem trabalha com obras sabe o que é isso. São elementos comuns a vários pilares, cujos centros estão no mesmo alinhamento. Até coloquei um desenho aí para entender. Quais são esses pilares? Quais são? O que mantém esse prédio? Palavra, unção e administração. Diga comigo, palavra, unção e administração. Por que a administração é importante? Porque a palavra e a unção geram frutos. E os frutos precisam ser transplantados para vasos maiores, para que deem mais frutos. Então, quando você começa a frutificar, o pastor olha para você e diz, Márcio, vem cuidar dos jovens. Não estou preparado. Não perguntei, vem trabalhar. O Senhor te prepara, o Senhor te unge. Josué, vem trabalhar com os jovens. Sara, vem trabalhar com os jovens. Não estou preparado, não sei falar. Não diga que eu não sei falar. Eu vou encher tua boca. Vou te dar unção, vou te dar poder, vou te dar dons. E assim nós vamos crescendo. Nós vamos multiplicando. Quem quer ter unção aqui? Bem pouco, né? Ainda bem que o resto não quer, eu quero. Quem quer ter unção aqui? Não me obriga a perguntar de novo. Quem quer ter unção aqui? Como é que eu faço para ter unção? Como é que eu faço para ter? De onde é que ela vem? Primeiro, vamos aprender com Atos dos Apóstolos. Depois já falei que nós vamos ler os textos. Diga comigo, perseverar na oração e na palavra.
Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar nas orações. Ter temor. Louvar a Deus. Estar juntos. Viver em comunidade. Perseverar em unanimidade. Ter um coração e uma alma. Não ter egoísmo. Perseverar na comunhão. Perseverar no partir do pão. Quem é que você já convidou para ir na sua casa comer um pãozinho com café com leite? Minha casa é uma casa sacrossanta, não entra ninguém. A minha casa não é sacrossanta não, minha casa entra gente pra caramba. É difícil não ter um dia que tem alguém lá filando o rango. É difícil não ter alguém filando a comida em casa. Minha mãe faz comida para mim e para ela e a comida rende. Sempre tem alguém comendo. E a gente sente um prazer enorme nisso. E quando não tem ninguém para comer, a gente dá para o vigia da rua. E nós sentimos um prazer enorme nisso. Por quê? Isso traz bênção para a nossa casa. Isso faz com que a nossa unção aumenta. Agora, o que é unção? O que é unção? Não sei. Eu não sei o que é unção. Mas eu sei quando ela está e quando ela não está. Você sabe que é difícil definir unção? É uma das coisas mais difíceis do reino de Deus, é você definir exatamente. Nós podemos definir teologicamente, como o pastor Nilo definiu muito bem aqui. Definiu muito bem o que é unção. Mas é difícil a gente definir direito o que é unção. Leonardo Ravenhill, um homem de Deus que também já está na glória, ele disse o seguinte: tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas. A pregação sem unção. E o que é unção? Não sei. Um homem que escreveu um livro Por que tarda o pleno reavivamento. E ele diz: o que é unção? Não sei. Mas sei muito bem o que não é ter unção. Ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquire a unção. O que é unção? Em linhas gerais, é o poder do Espírito Santo. É a capacitação para trabalhar no reino. É o ato ou efeito de ungir. Fruto do derramamento do Espírito Santo sobre os que creem. Há duas coisas que acontecem na vida do cristão depois da sua salvação. Pode ser instantaneamente ou pode ser progressivamente. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode entregar a vida a Jesus e imediatamente ela ser batizada com o Espírito Santo, como foi Cornélio. Ou pode ser depois. Mas uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E é obrigatório? Não é. Mas é uma evidência. Profetizar também. Mas principalmente falar em línguas porque edifica a nós próprios. E a profecia edifica a igreja. Agora, como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo, se eu não falo em línguas? Fica sempre aquela dúvida. Fica sempre aquela dúvida. Eu conheço pessoas como o pastor Dirceu, por exemplo, que não falam em línguas. Nunca vi ele falando. Mas eu já vi ele cheio do Espírito Santo. De me assustar. Já tive algumas oportunidades com ele, dele segurar na minha mão e me balançar. Eu, opa, oi, hein? O que é isso? Esse não é um homem que eu conheço, não. Já me assustou algumas vezes. Cheio do Espírito Santo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você recebe dons.
Para nós, o mais simples dele é falar em línguas. Porque é corriqueiro, é diário. Semana passada, a pastora Márcia teve uma experiência tremenda aqui. Ela recebeu o dom de variedade de línguas, falando em inglês e japonês. Obrigado? Falando em inglês e japonês. Para quê? Pergunta para ela se ela sabe. Ainda não. Ainda não. Nilo ficou todo confusinho. Permita dizer aqui, te entregar, Nilo. Permita aqui te dedurar. Por quê? Porque Deus tem um propósito com a vida dela. Eu tive pensando essa semana e meditando nisso. Por que Deus deu uma língua em inglês para ela se ela não fala inglês? Por que ela deu uma língua para ela em japonês se ela não fala japonês? Ela vai para o Japão? Ela vai para a América? Ela vai para a Austrália? Ela vai para a África do Sul? Não sei. Pode ser que ela vá aqui na Liberdade e encontre alguém que só fala japonês e ela vai falar das grandezas de Deus para essa pessoa em japonês. Pode ser que ela vá aqui na Paca e tenha lá alguém que só fala inglês e ela vai ter que comunicar as grandezas de Deus em inglês. Vai lá saber. A unção, ela é simplificadamente o poder de Deus. É o próprio Espírito Santo. Nunca podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus só iniciou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo para nos dar o exemplo, mesmo Ele sendo Deus. Em tudo Ele é o nosso exemplo e por isso seguiu cada passo proposto para nos mostrar como trilhar o caminho. Quando nós recebemos a unção do reino, ou seja, a capacitação, diga comigo, capacitação para realizar obras em nome do Rei dos Reis. A nossa vida é transformada. O nosso ser é transformado. Quando nós olhamos para o momento que nós o conhecemos ou que somos aceitos no seu reino, Ele nos molda e nos torna semelhantes a Ele. Você é semelhante a Jesus Cristo. Você é uma cópia de Jesus Cristo. E por ser cópia de Jesus Cristo, por que você permite dúvidas dentro de você? Às vezes Deus usa o Leandro para dar uma palavra, e o Leandro fica, dou ou não dou? Será que é Deus falando comigo ou será que é minha emoção? Eu não tenho dúvida nenhuma, queridos. Quantas vezes vocês já viram, me viram subindo aqui, eu tenho uma palavra de Deus? Às vezes eu estou lá atrás, às vezes eu estou aqui na frente, e o Espírito de Deus levanta e fala, não vou levantar não, quem está mandando sou eu. Eu obedeço, levanto e venho falar. E se não foi Deus a falar? Se não foi Deus, eu não tinha levantado. Será que eu não conheço a voz de Deus depois de tantos anos? Será que eu não sei como é que Deus fala? Será que eu ainda vou ter dúvidas ao longo da minha história de vida? Com 45 anos de ministério, 30 anos de pastorado, eu vou ter dúvidas. A unção para mim é algo muito caro. É algo de muito valor. Por quê? Porque é aquilo que me sustenta ao longo desses anos todos. Quando eu pastoreei a igreja em África, 15 mil pessoas aos domingos pela manhã, sem unção, era impossível. Era impossível pastorear aquele povo. Porque os demônios pulavam, fervilhavam. Bruxos vinham ao culto para tentar matar os pastores. Eu sofri atentados de morte várias vezes. E Deus nunca permitiu que nenhum mal chegasse à minha tenda. Nunca fiquei doente naquele país. Nunca. É a primeira vez que eu enfrento doença na minha vida.
Com 60 anos de idade, é a primeira vez que eu enfrento doença na minha vida. Eu nunca tive doente. Nunca quebrei um osso. Nunca fiz uma cirurgia. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. E eu dou glória a Deus por isso. Porque nesse tempo eu conheci os verdadeiros irmãos. Eu conheci os verdadeiros amigos. Eu conheci a glória de Deus mais profundamente. Nos últimos 3 anos para cá, eu não troco a minha vida pelos anos anteriores. O relacionamento que eu tenho com Deus hoje. Eu não troco esse relacionamento pelo passado. O que é ungir? Ungir é pôr azeite. O pastor Nilo explicou isso. É pôr azeite na cabeça de uma pessoa. Profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. Também era o óleo perfumado que era usado como cosmético, tanto diariamente, como em ocasiões festivas e na recepção de hóspedes. Tanto o Cristo grego como o Messias hebraico querem dizer um ungido, um dos títulos de Jesus a quem Deus escolheu para ser o Salvador da humanidade. Olha quanta particularidade nós temos com o nosso Senhor. E o que a unção faz? Em nome de Jesus Cristo, pessoas são atraídas ao ajuntamento. Isso aqui é suco de uva, viu, irmãos? Não pensa que é vinho, não. Pessoas são atraídas ao ajuntamento dos santos. São curados os doentes. Hoje há uma unção de cura aqui nesse lugar. Você crê nisso? Se creres, tu verás a glória de Deus. Você que colocou a mão onde estava doendo, onde estava enfermo, você vai sair daqui curado pelo poder do nome de Jesus Cristo e vai vir dar testemunho. Você vai vir dar testemunho. Eu fui curado naquele domingo de manhã. Eu não senti nada, mas eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu ando pela palavra de Deus. Você pensa que eu me vejo curado? Agora há pouco eu estava passando mal aqui. Agora há pouco eu vim no carro, comecei a passar mal. Eu sentei ali e comecei a passar mal. Mas o Senhor me disse, você vai levantar e vai pregar. Fui eu que te trouxe aqui hoje. Quinta-feira, quem me viu quinta-feira? Quem me viu na quinta-feira? Você não vai pregar domingo de manhã. A Márcia ligou para minha mãe e disse, ele vai pregar sim. Samuel me ligou, você vai pregar sim. O Nilo disse, eu estou na brecha, mas você vai pregar sim. O Sérgio disse, você vai pregar sim, eu vou estar na primeira fila. O pastor irmão Ruth disse, você vai ministrar. E eu estou aqui ministrando. Meu médico me viu 2 vezes em 15 dias, ele ficou assustado. Vocês nunca me viram careca aqui. Primeira vez, estou que nem o Nilo. Estou um mini Nilo. Eu estou um mini Nilo, careca e mais magro. Perdi 9 quilos esse mês. É bom que as calças estão dando. Mas você pensa que eu estou preocupado? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu disse essa semana para o Nilo e para o Samuel que o meu emocional e o meu espírito estão conservados 100% irrepreensíveis. O corpo é que não está acompanhando. Estou nem um pouco preocupado. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você vai me ver de cabelo, aquele cabelo bonito que você disse que eu tenho, Norina. Você chegou atrasada hoje, hein? Isso é um pecado, viu? Tem que pedir perdão hoje, viu? A Norina chegar atrasada, acho que é a primeira vez que eu vejo. Em 50 ou 60 anos. O que a unção de Deus faz? Deus unge os nossos ouvidos para ouvirmos as suas instruções. O que a unção de Deus faz? Com que tenhamos decisões acertadas nos momentos mais difíceis e traz solução para uma situação específica ao seguirmos a sua direção em todas as áreas, família, emprego, igreja e etc. A unção de Deus ela é extremamente suficiente para nós, mas nós precisamos ir atrás dessa unção. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mais uma. Ou tecnologia que funciona a nosso favor e às vezes funciona contra. Você quer unção? Você quer operar nos dons do Espírito Santo? Quem quer?
Então fala, eu quero. Fala para o Senhor, eu quero. Caio, você quer ser mais usado pelo Senhor? Quer ser cheio? Cada vez que você ministrar aqui, o primeiro acorde que você der, pessoas serem curadas aqui. Você vai ver isso, Caio. Você vai ver isso, Sara. Você vai ver isso, Oclinho. Lá nos jovens. Olha o Sérgio aí, ó. Agosto ele teve um AVC. O homem está tocando que nem gente grande. Misericórdia. Pega essa guitarra esmerilha. Você já viu como é que o nosso pessoal do louvor melhorou demais? Aquele barbudinho ali, aquela coisinha aqui que ele tem aqui, aquela perinha, está tocando um baixo que nem gente grande. Glória a Deus por isso. É só o começo. A unção de Deus que está preparada para esse lugar, queridos. Eu disse a você que está na hora de nós sermos maduros espiritualmente, crescer espiritualmente. Está na hora da gente parar de procurar unção lá fora e começar a procurar unção aqui dentro. Às vezes a gente quer unção e vai buscar em tudo quanto é lugar. Vai em romarias, procissões, viagens, paga. Hoje tem um movimento que cobra até 80 mil reais para fazer do homem homem. Aquilo que a gente já sabe pela palavra de Deus. 80 mil reais. O mais barato é 1.000 e poucos reais. Camarote de pobre. Camarote de rico é 80 mil. Hoje nós temos o evangelho dos coaches, em que as pessoas pagam. Esses dias eu vi um coach cristão pagando 400 mil reais na camiseta do Neymar, num leilão. Mas não é capaz de dar 400 mil reais de oferta para ajudar os pobres. Mas deu num leilão do Neymar para se aparecer. E é coach cristão. E as pessoas mandam um vídeo dessa pessoa. Toda vez que eu recebo um vídeo dessa pessoa, eu deleto. Seja lá o que for. O som que for. Para mim é pecado. Você quer operar nos dons do Espírito Santo? Aqui está a solução. Como é que a unção da igreja? Como é que a unção numa igreja pode ser aumentada? Hoje, vocês ministraram aqui, vocês desafiaram a igreja. A unção de Deus estava aqui. Quando vocês cantaram a última música, eu quase que eu subi. Eu não subi para não atrapalhar vocês, porque a unção estava poderosa. A unção de cura se manifestou nesse lugar. Na madrugada o Senhor me falou, eu vou manifestar uma unção de cura amanhã. O doentinho falando de cura. Como eu não sou doente, eu sou curado que vim agradecer pela minha cura, eu estou falando de cura. E Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então está um maluco aqui confundindo os sábios hoje. Então, queridos, como é que a unção de Deus pode ser aumentada na sua vida e aumentada na vida da igreja? Além da vida de oração e santidade, cada um dos cooperadores do Evangelho, quando os santos se reúnem, ministros do Evangelho, diáconos, irmãos, participantes dos departamentos, há um tempo precioso de louvor e adoração. Nós temos um tempo precioso de louvor e adoração aqui, viu? Eu quero dar um conselho a vocês que ministram louvor na casa de Deus. Criem uma prática salutar. Quando você estiver se preparando para ministrar, e você não souber o que ministrar, liga para o pastor. Você tem a escala de pregação. Liga para o pastor que vai pregar. Pastor, o que você vai pregar essa noite? Qual é o tema que você vai pregar esse fim de semana? Entra em alinhamento com ele. Pode ligar para mim quando eu for pregar, não tem problema não. Vamos nos alinhar. Vamos falar a mesma coisa. Porque assim o louvor não vai para um caminho e a pregação para outro. Nem todo pastor tem capacidade de trocar mensagem na hora. É defeito? Não, queridos, é questão de preparação.
Quantas vezes eu já tive que mudar a mensagem na hora, porque o louvor foi para outro caminho, Deus levou, e eu tive que mudar a mensagem na hora. Não era nada daquilo que eu tinha preparado. Mas nem todo mundo tem essa capacidade. Então, para a gente entrar em sintonia, liga o pastor, você vai pregar sobre o quê? Vou pregar sobre a vida de Davi. Como fez Davi diante do Senhor, com toda a força eu louvarei, perante o Rei dos Reis. Eu vou falar sobre Moisés. Como Miriam fez que eu sou tamborim, eu aplaudirei e dançarei perante o Rei dos Reis. Miriam estava diante de quem? De Moisés. Vamos alinhar. Vamos trazer a unção desde o princípio, do primeiro acorde. Primeiro acorde que der no teclado. Primeiro acorde que der na bateria. A bateria ela não é feita para bagunçar a vida da gente. A bateria não é feita para acelerar o nosso coração. O baterista tem que ter discernimento, que aqui tem velho. E o coração dispara quando certos timbres da bateria tocam. Daqui a pouco, quando vai ver, está com taquicardia. Precisa ter esse discernimento. Então, quando nós nos ajuntamos, nós temos um tempo precioso de louvor nesse lugar. E atrai a unção de Deus. Nós temos 2 tempos no culto. O primeiro tempo nós ministramos a Deus. E Ele vem até nós. Salmo 22:3 diz que Tu és o santo, o que habitas entre os louvores do seu povo. Nós atraímos a presença de Deus. Nós fazemos um percurso à semelhança do tabernáculo. Vamos do átrio aos santos dos santos, até a presença de Deus. E o grupo de louvor tem a obrigação de pegar na sua mão, pegar na minha mão e nos trazer na presença de Deus. Pastor, eu já venho de casa na presença de Deus. Eu sei, só que você fez um trajeto até aqui. E nesse trajeto, você viu muitas coisas. E às vezes você chega aqui distraído. E o grupo de louvor vai, busca você onde você está e traz até a presença de Deus. E entrega para o segundo tempo, que é Deus ministrando a nós. E aí vamos para um terceiro tempo, que é Deus ministrando ao seu povo a cura, os milagres, os sinais e prodígios, que nós vamos ver aqui nesse lugar. Nós vamos ter um terceiro tempo aqui. Hoje nós só temos 2 tempos, mas nós vamos ter um terceiro. Você sabe o que é culto de ter 3, 4 horas de culto? Quem já participou de um culto com 3, 4 horas? Eu quase todos os domingos, quando eu pastoreava em África, meu culto era de 3 a 4 horas. Terminava o culto e o povo dizia, vamos continuar. Eu não quero ir embora, não. Disciplina. E no culto seguinte, a expectativa era tão grande, que Deus realizava prodígios e maravilhas. Qual é a tua expectativa para o domingo que vem? Qual é a tua expectativa para quarta-feira? Você sabe que tem um culto de quarta-feira aqui? Você sabe que o culto de oração é a joia perdida da igreja? Eu não sei, irmãos, como pessoas saudáveis, cheias de saúde, não têm coragem de vir à igreja numa quarta-feira. Ou no domingo à noite. Fica fazendo o quê? Um dia desses nós estávamos reunidos em um grupo de pessoas, falando das maravilhas de Deus. E a esposa de uma pessoa disse assim, vamos embora que a minha novela vai começar. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, eu não é possível uma coisa dessa. Eu não estou ouvindo uma coisa dessa. Bom, antes ouvir isso do que ser surdo, né? Vamos embora. Nós falando das grandezas de Deus, o marido da mulher com o zoião arregalado, assim, ouvindo falar das grandezas de Deus. E a mulher, vamos embora que a minha novela vai começar. Meu irmão, minha irmã, uma novela. Vamos embora que o futebol vai começar. O que é isso? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. O Senhor está aqui nesse meio? Você crê mesmo nisso? Tem certeza? Pronto, eu vou terminar.
falando o que eu disse, a palavra de Deus. Falei que eu ia ler os textos por último. Atos 4, 29 a 30. Olha o que ele diz. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto fazes o quê? Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 19, 11 e 12. E Deus, vamos ler juntos, queridos? Vocês estão enxergando aí? Vamos ler juntos? Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, vamos ler juntos. Os mudos não precisam falar, tá? Mas quem tem boca, fale, pelo amor de Deus. Porque você está assumindo a palavra para você. Você não é servo de Deus? Você está pedindo, Senhor, concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. Assuma isso para você. Atos 19, 11 e 12, leiam todos. E aí? É para nós isso hoje? Tem Paulo aqui? Tem Paulo aqui? Nós somos iguais a Paulo, meu. Que diferença que eu tenho dele para você que tem dele? Paulo era de carne e osso como nós. E nós temos a revelação do santo, nós temos a unção do santo. Não diz João, vós tendes a unção do santo. Sabeis tudo. Que privilégio. Atos 4, 32, 33, leiam lá. Mais alto, irmãos. Ô fome. Havia o quê? Atos 6, 4. E aí? Quarta-feira tem oração aqui. Vai perseverar na oração ou vai fugir? Hã? E aí? Você que é servo, só vem no dia da escala? E o resto? Como é que faz? Vamos lá. Atos 2, 42 a 47, leia lá. Mais alto. Espera aí, quem é que acrescentava? Eles faziam evangelismo?
O Senhor acrescentava. Por quê? Porque eles cumpriam os requisitos bíblicos. O dia que nós cumprirmos os requisitos bíblicos, o Senhor vai acrescentar essa igreja aqui, vai lotar isso aqui. Você crê nisso? Atos 5, 12, 14 e 16, leiam lá. Toma posse. Crês tu isso? Crês tu isso? Crês tu isso? Toma posse hoje? Vamos fazer o culto de domingo muito maior do que esse? Vamos vir com expectativa no próximo domingo? Próximo domingo não, hoje à noite. Esqueci que tem hoje à noite. Vim com expectativa, com cafezão, para ter comunhão, partir do pão. E abundante graça nesse lugar. Queridos, eu quero lançar um desafio para vocês nesse momento. Eu quero terminar fazendo um desafio a você. Que tal nós pedirmos perdão a Deus pelo nosso comportamento indevido? Sabe por que a unção de Deus não está mais forte nesse lugar? A culpa é nossa. A culpa é minha e sua. É fácil a gente culpar o pastor. A culpa é do pastor. O pastor não faz a igreja sozinho. Eu disse que a unção ela é aumentada, ajuntando a unção de cada um de vocês, que vocês já vêm de casa, mais a unção dos pastores, mais a unção dos grupos de louvor. E nós ampliamos a unção aqui nesse lugar. E os milagres acontecem. E se nós quisermos ver isto, nós precisamos pedir perdão a Deus por fazermos a obra dele negligentemente, fraudulosamente. Nós pedir perdão a Deus por fazer as coisas de qualquer maneira. Você já viu que há pessoas cansadas, vêm servir, mas com a cara de quem chupou limão azedo? Em vez de vir servir com graça, com um sorriso no rosto. Às vezes você passa por algum irmão que serve na igreja, você fala com ele, é um grande paz. A gente olha assim e fala, que isso? Será que tem graça e que tem paz mesmo? Uma vez eu orei por um homem, um pastor, e eu senti a unção de Deus sair da minha mão e voltar. Eu impus as mãos sobre a cabeça dele, a unção saiu e voltou. Eu fiquei assustado. Naquela semana, aquele homem apareceu num programa da Universal do Reino de Deus, falando mal da nossa igreja. Tinha feito rebelião naquela semana. Naquele domingo, foi o último domingo dele em que ele tinha planejado toda a rebelião dele. E ele rejeitou a unção. Então, queridos, eu quero conclamar você nesse momento, sentado mesmo, que você abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor. Primeiro reconhecendo a sua negligência. Se é que você tem coragem. Se você não tiver coragem, não precisa fazer não. Mas se você quiser a unção de Deus, aumente nesse lugar.
e que você seja usado poderosamente por Deus. Não precisa esperar para o pastor. Você mesmo. As pessoas podem pegar e tocar nos seus aventais e serem curadas. As pessoas podem tocar nos seus lenços e serem curadas. As pessoas, você pode colocar a mão sobre ela e ela ser curada. Não precisa esperar pelo pastor, não. Se você quiser isso, abaixa a sua cabeça agora. E fale com o Senhor. Peça perdão a Ele. E firme um concerto com o Senhor. Eu vou mudar. Eu quero que o Senhor me mude. Nós temos que cantar canções que exaltem ao Senhor, não que exalte pessoas. Hoje há canções que exaltam feitos das pessoas, que exaltam pessoas. Nós precisamos exaltar a Jesus Cristo. A sua vida, a minha vida tem que exaltar a Jesus Cristo. E eu quero que você pense, nós estamos exaltando a Jesus Cristo. Os nossos vizinhos estão vendo a exaltação de Jesus Cristo dentro da nossa casa, ou eles estão ouvindo gritos? O que é que eles estão ouvindo emanando da nossa casa? Nossa casa é um farol. Fale com o Senhor agora. Assuma um compromisso com Ele. Assuma. Em nome de Jesus Cristo. Caio, vem cá um pouquinho, por favor. Vem cá um pouquinho. Eu vou cantar um canto que você pega o tom aí. Consegue, né? A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu poder. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu poder. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu poder. A unção de Deus é real neste lugar. Se você conseguiu aprender um pouquinho, cante comigo.
É um hino bem simples, mas poderoso. Talvez você está aqui nesta manhã, você está magoado com a sua esposa, magoado com o seu esposo. Talvez você esteja magoado com alguém te feriu. Está na hora de você liberar perdão. Está na hora de você liberar perdão, está na hora de você abençoar essa pessoa. Sabe que quem não perdoa fica na mão dos atormentadores? Você quer ficar na mão dos atormentadores ou você quer gozar da unção de Deus? Libere perdão agora. Talvez você está triste com seus pais, talvez teu pai tenha te machucado, tenha te magoado, talvez a tua mãe tenha te magoado, eu não sei. Perdoa agora. Libera o perdão. Seja liberto nesta manhã. Seja livre agora. Talvez você continue doente. Na hora que nós oramos você não tinha fé, agora você tem. Impõe as mãos onde está doente. Recebe a cura nesse momento, a unção de cura está aqui. Recebe a cura agora. Recebe agora. Talvez a tua alma esteja doente. Nunca os consultórios psiquiátricos, psicológicos, psicoterapeutas estiveram tão lotados como estão hoje. Hoje nós temos o fenômeno dos bebês reborn, bonecos de borracha em que as pessoas acreditam que são crianças e levam no SUS para serem curadas da febre. Loucura coletiva. Histeria coletiva, perdão. Obrigado, pastor. Histeria coletiva. As pessoas acham que cachorro é filho. E diz, aqui está o seu irmão. Diz a criança, aqui está o seu irmão. Eu não tenho irmão cachorro, por acaso? Histeria coletiva. Oh, queridos, nós estamos vivendo uma sociedade doente. E infelizmente, essa doença afetou a igreja. É hora de nós nos libertarmos. É hora de sermos libertos. Recebe a sua cura na sua alma agora. Recebe a sua cura. Aí onde você está, recebe aí. Tenha fé. Recebe a sua cura. Recebe o seu livramento. Recebe o seu perdão. Talvez você não se perdoe a si próprio. Quantas pessoas não se perdoam a si mesmo? Perdoa-se a si mesmo nesse momento. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. A letra está aí. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Põe a mão no seu coração. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar.
Que tal você colocar a mão na pessoa que está do seu lado? Aproxima aí. Não morde, não. Olha no olho dele. E canta. Canta para ele. Vai, profetiza para ele aí. Talvez você tenha pisado na bola essa semana com essa pessoa. Uma boa oportunidade de você se consertar agora. Mulher, olha para o seu marido. Bem no zoião dele. Quer vir aqui olhar para o seu marido? Casalzinho de fresco, casalzinho novo. Ju, olha pro gordo aí. A unção de Deus é real neste lugar. Aí dentro de você. A unção de Deus é real neste lugar. Fortalecer, nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Mais uma vez. A unção de Deus é real neste lugar. Na vida do seu irmão. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. Viu, Nora? O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Que tal você sair do seu lugar agora e procurar alguém e cantar com ele? Tem coragem? Queridos, vamos preparar o território para essa noite. Eu não sei quem vai ministrar de noite, mas que ele encontre um território preparado pela glória de Deus. Você está com pressa? Alguém está com pressa aqui? Eu falei que nós vamos ter culto de 3, 4 horas. Começa hoje. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. Não é para orar não. Não é para orar não, é para cantar. O Espírito de Deus é real neste lugar. A hora para tudo. O Espírito é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste. Troca de irmão, abençoa outro. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real nesse lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus, viu, Dalva? O Espírito de Deus está presente para te curar, fortalecer,
nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Viu, Alberto? A unção de Deus é real na sua vida. Procura outro. Troca de irmão. Aproveita essa oportunidade. Neste lugar, Espírito de Deus está presente para nos dar vida. Com seu amor, a unção de Deus é real neste lugar. Deus está mexendo no seu coração. Nesse momento Deus está dando uma palavra para alguém, para dar para outra pessoa. Vai dar. Tenha medo não. Vai lá e fala. Fala, abençoa a vida do seu irmão. Vai. Sai do seu lugar. Vai lá abençoar a vida do seu irmão. Se o Senhor te mandou falar, fala. Tenha medo não. Sara, seja cheio do poder de Deus. Josué, seja cheio do poder de Deus. Márcio, seja cheio do poder de Deus. Juliana, seja cheia do poder de Deus. Continua, Caio, não para não. A unção de Deus está aqui. Ai... Deus está começando uma obra nova neste lugar. Deus está iniciando uma obra nova neste lugar. Deus está iniciando uma obra nova neste lugar. Eu quero exortar você, durante essa semana, se você não fala em línguas, a buscar esse dom. Busque o dom de línguas. O Senhor vai conceder. O Senhor vai doar essa semana. Busca. 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 Incessantemente. Se você não fala em línguas, busca essa semana. E domingo que vem chega cheio do Espírito Santo aqui. Busca. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir aqui à frente. Quem tiver aqui do louvor, vem aqui à frente. Vem aqui. Se puder vir alguém da mesa também, representando aqui, o Nilson, pode ser? Vai lá, Nilson. Você é músico e... Vocês vão ter uma participação muito grande nesse mover do Espírito Santo que vai vir.
Santifique-se no altar do Senhor. Mas é a valer mesmo. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Vocês vão ver o mover de Deus nos ensaios de vocês. Vai ser algo assombroso que vai acontecer, viu, Camila? Vai ser algo assombroso. Viu, Caio? Vocês vão ter experiências sobrenaturais nos ensaios. E vão chegar aqui revestidos de um poder. Que quando vocês tocarem os instrumentos, abrirem a voz, a glória de Deus vai cair nesse lugar. O pregador só vai ter a incumbência de dar a palavra, porque a unção já vai estar aqui. Sérgio, se prepara. Você vai ser curado totalmente. Tua dicção vai voltar perfeitamente. Totalmente. E essas pedras nos rins vão ser estouradas. Recebe. Recebe. Que eu também estou recebendo a minha cura hoje. Eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Quinta-feira eu não tinha a mínima condição de estar aqui. Os irmãos orando, o pastor Samuel orando, profetizando. E o Senhor não me falou nada, só me trouxe. Só me trouxe. E se eu que sou um nada, o Senhor me trouxe aqui, o que Ele pode fazer com você? Pastor Francisco Cerqueira, cadê você? Vem aqui. Pega o microfone aqui e ora por esse povo do louvor. Tem um monte de gente que não está aqui hoje. É um grupo grande. Pega o microfone e ora por esse povo. Ô Márcio, vem aqui também. Representando o Together. Vem cá também. Josué está aqui, Sara está aqui. Fica aí ministrando aí. A unção está aqui. Vamos orar. Estende as suas mãos para cá. O pastor Francisco vai orar por eles. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. É nessa presença, Senhor, de glória e majestade, que nós adentramos com ousadia, com intrepidez, diante do trono da graça do Cordeiro, a fim de apresentar essas vidas a Ti. Tu já escolhestes, Tu já determinastes. Por essa razão, Senhor, nós apresentamos a Ti somente para Te agradecer pela Tua escolha, pela Tua determinação. E nesta hora, Senhor, faça a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. A Tua vontade sempre será soberana sobre todas as nossas vidas. Te agradecemos e Te louvamos pelo que tem realizado em nosso meio, e sabemos que Tu és poderosíssimo para fazer e realizar, tanto querer como efetuar, segundo a Tua vontade. Muito obrigado. Eu Te louvo pela vida do pastor Jonas, que Tu o tem fortalecido com graça, com sabedoria,
com inteligência espiritual e com revelação da Tua palavra. Cumpra-se, Senhor, a Tua vontade na vida dele e de todo esse povo que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar 2 casais aqui à frente. Vocês podem ir um pouquinho mais para lá, mas fica aí mesmo. Então o som está aqui. Quero chamar 2 casais representando as famílias da igreja. 2 casais aleatórios. Esqueci o nome daquele barbudinho ali. Camisa azul. Vem cá com a sua esposa aqui. Nilo, vem cá com a Márcia também. Representa os pastores. Galberto, vem cá com a sua esposa também. As famílias da igreja é a base da igreja. Esses casais estão só representando vocês que estão aqui. Josué, vem cá. Como servo do Deus Altíssimo, ora por esses casais. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para agradecer, ó Deus, por tudo que já tens feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor realizou, por tudo que o Senhor realizará, que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos, mas confiamos na Sua bondade, no Seu poder e na Sua ciência poderosa. Senhor, estão esses casais aqui na frente que representam a base da nossa igreja, a base, Senhor, que Tu mesmo constituíste, a base, Senhor, que está sendo tão atacada nos últimos dias. E nós oramos a Ti, Senhor, confiando e entregando as nossas vidas, os matrimônios dessa igreja, os filhos dessa igreja, que o Senhor com a Sua mão poderosa nos cubra, nos proteja, nos dê discernimento para enfrentar o mundo, para dizer não às tendências desse mundo e proteger as nossas famílias, a base da nossa igreja, como foi dito pelo pastor Jonas, a base dessa igreja, as nossas famílias, que possamos ter discernimento, sabedoria e que o Seu poder, que a Sua unção nos cubra para nos proteger, para nos guiar e sermos luz nesse mundo. Senhor, nós oramos e Te agradecemos com fé, sabendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos guia e nos protege. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Quero chamar por último, aí no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui à frente não. Mas nós temos um grupo de pessoas que não são casados. E nós temos um grupo de pessoas que são descasados. Precisam de oração também. Precisam ser fortalecidos no Senhor. Às vezes a gente não se lembra dessas pessoas. Precisam também ser. Talvez você está aqui hoje, você não é casado. Ou você teve um casamento desfeito e está aqui hoje sem o seu marido, sem a sua esposa. Como eu, por exemplo. Nós também precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Eu queria que você levantasse a mão no seu lugar. Ninguém está olhando para você, não. Nós estamos aqui em respeito total. Sérgio, vem aqui. Pastor Serginho, Barbudinho. Vem aqui orar por esse povo. Ore por eles também, para que o Senhor os fortaleça, os revista de graça, de poder. Fica com as suas mãos levantadas. Pai, nós Te agradecemos. Te agradecemos porque a Tua unção está neste lugar. E é muito forte nesta manhã. É muito forte, Pai.
E esta unção está neste momento, quebrando jugos de casamentos desfeitos. E o Senhor está fortalecendo estas mulheres e homens, está fortalecendo e estão dando força para prosseguir na tua palavra, no teu querer e do teu poder. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento que a unção esteja agora fortalecendo de uma maneira gloriosa pessoas que estão até mesmo desanimadas, abatidas. A unção agora está dando força, está dando alegria para prosseguir na tua obra, porque eles querem ser fiéis naquilo a tua palavra fala, que eles querem ser fiéis e não estar desanimados. Não, Pai, eles querem ser fiéis, estar animados na tua palavra e no teu poder. Eles querem ser santos como Deus é santo, e eles querem, Senhor, ser fiéis à tua palavra, fiéis à tua vontade. Por isso nós te pedimos neste momento, fortaleça, levante as suas mãos e receba agora a fortaleza de Deus, receba a unção que está neste lugar, em nome de Jesus. Pessoas que têm, Senhor, os sonhos de ter uma família, uma esposa, um esposo, Senhor, Senhor, uma família em Deus, um casamento em Deus, para que eles estejam, Senhor, fortalecidos, e ter, Senhor, um ministério fortalecido, com um casamento fortalecido. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos estas pessoas, Senhor, para que no nome de Jesus, Senhor, eles não tenham apenas, Senhor, um casamento, mas tenham um ministério poderoso em Deus, e cresçam em Deus, em graça e em unção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos terminar com chave de ouro. Dá a mão. Vamos fechar o círculo aqui. Dê as mãos uns aos outros. Vamos fechar isso. E pela última vez nós vamos ministrar esse cântico novamente. E vamos deixar um ambiente de glória para esta noite aqui. Vamos deixar um ambiente de glória. Vai ser um cafezão como nunca teve. Café com unção. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Dê um abraço no seu irmão e despeça dele com todo o amor, Leandro.